Celso, vamos lá. Eu colocava o Corinthians aí numa posição importante dentro do Campeonato Brasileiro, mas acredito que esse desfalque do Garro e do Hugo Souza vão fazer, os desfalques vão fazer diferença nesse time do Corinthians, até porque o Garro é mais cerebral e o Hugo Souza está numa fase espetacular, né? E lógico, o Donelli não é do mesmo nível do Hugo Souza. A sua opinião, Celso Cardoso, em relação a esses desfalques? E eu queria saber se você não achou estranha essa história aí de ir para a Espanha fazer tratamento. Então, é que o futebol ele é dinâmico. O Brasil sempre foi referência do ponto de vista da medicina esportiva. Não por acaso, jogadores que estavam na Europa vinham para o Brasil para fazer tratamento aqui, recuperação aqui. Tanto que o São Paulo sempre teve por muito tempo o seu centro de treinamento e de recuperação de atletas como referência. Mas com o tempo também sucateou e o São Paulo deixou de ser essa referência. Então pode ser que de repente você tenha realmente num outro lugar algum método inovador que, sabe, tudo é muito dinâmico, só que a gente não conhece. Então é inovador por quê? Qual é o método? É verdade que o Garro está lidando com esse problema desde o final do ano passado. O Garro não consegue se recuperar à base de injeções, o que chamava antigamente de infiltração. Começou a temporada sem jogar por causa dessas dores, foi poupado, voltou, sentiu de novo, jogou a final do Campeonato Paulista no sacrifício. Então alguma coisa tem que ser feita. Precisamos saber o que é que está rolando lá na Espanha. Então ele é um desfalque importante. Mas até acho que o Corinthians consegue, ele perde, mas consegue se virar, especialmente se o Coronado mostrar aquilo que a gente espera que ele mostre. Ele é até bom jogador, mas não conseguiu ainda se firmar porque também se contunde muito. Agora, a ausência do Hugo é a mais sentida. O Donelli merece todo o nosso respeito. Você acha mesmo, Celso, que o Hugo vai ser mais sentido que o Garro? O Hugo Moura? É. Hugo Souza? Desculpa, Hugo Souza? Sim, porque o Hugo hoje ele é uma referência no gol. O Donelli, ele, com todo respeito, ele é um goleiro ainda que precisa se firmar, precisa ganhar essa confiança que ele ainda não tem. Tanto que quando vai embora o Cássio e depois vai embora o Carlos Miguel, o Corinthians imediatamente já contrata o Hugo Souza porque não havia ainda aquela certeza de que o Donelli pudesse segurar. Não tem ainda essa experiência. Ele precisa de ritmo de jogo, precisa de tempo. Só que hoje o Hugo é um dos melhores goleiros do país. Olha o que o Hugo fez na final contra o Palmeiras, pegando um pênalti decisivo, em tantos outros jogos, pegando pênalti, fazendo defesas importantes. Então o Hugo, ele passa uma segurança que hoje o Donelli não passa. Portanto, eu entendo que o Hugo faz mais falta, muito embora você tenha total razão. O Garro é mais cerebral, mas o Corinthians hoje tem um meio campo bom com jogadores que podem dar conta do recado, o próprio Memphis, o Bidon, o Coronado, são jogadores que tiveram oportunidade, também podem jogar, porque o Garro tem jogado no sacrifício, né? Se é para jogar no sacrifício, é melhor ele se curar e deixar outro jogador em forma. E aí, Capretes, até uma pergunta para você, será? Isso daí a gente vai descobrir só no futuro, né? Que aí vão falar que a gente é pitoniza e não sei o que e tal. Será que valeu a pena se dedicar ao Campeonato Paulista, como o Corinthians se dedicou, fez uma campanha espetacular, não é? Bem diferente de Palmeiras, São Paulo, Santos. Será que valeu a pena priorizar a questão do Paulista? Porque o Garro, a gente sabe, né? Durante o Paulista todo foi assim. Tomou infiltração, tomou injeção, não sei o quê, e o Corinthians conquistou o título. Mas será que valeu a pena e agora perder dois jogadores importantes? Do Hugo, eu acho que é uma casualidade, ele não estava com essa lesão, né? Mas no Garro, principalmente do Garro, não ter esse jogador agora para o início da Sul-Americana e também para o Brasileiro, ou até mesmo uma disputa na Copa do Brasil? Pra mim nunca vale, Weber. Você vai lembrar muito bem, 2021, ainda numa pandemia, né? A gente falou do Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganhou em 2020, ele foi terminar em 2021 esse campeonato. E aí o São Paulo, já com o novo presidente, o Júlio Casares, falou que o Paulistão seria a Copa do Mundo. Saiu o Fernando Diniz, chegou o Crespo, e aí na pandemia ainda, teve em março de 2021, parou de novo o campeonato, ficou algumas semanas paralisado, e aí começou a ter jogo a cada 2 dias de novo. E pro São Paulo era a Copa do Mundo aquele Paulistão, porque o Júlio Casares
Casares queria começar com o título, já que tinha perdido o Brasileiro do ano passado com o Diniz, e era o Leco o presidente, de uma maneira absurda também. O São Paulo tinha tudo para ser campeão, acabou pipocando na reta final. Só que aquele foco total no Paulistão estragou a temporada inteira do São Paulo. São Paulo estava na Libertadores. O Diniz não foi campeão, mas deixou o time na Libertadores. São Paulo pegou o Palmeiras e, assim, não tinha público ainda no estádio. Já era o Abel Ferreira, né? 2021, o Palmeiras ganhou a Libertadores e o São Paulo não jogou nada. Estragou a temporada, vários jogadores machucados. Não estou dizendo que é o mesmo caso. Ali era uma coisa muito particular, era pandemia, jogos a cada 2 dias, mas nunca vale a pena colocar todas as fichas, ainda mais no começo de temporada, em um só campeonato. Agora, pro Corinthians é o seguinte, o Corinthians é Paulistão, era o estadual e a Sul-Americana, ponto. Corinthians não tem elenco, mas nem aqui nem na China para brigar em um campeonato de pontos corridos 38 rodadas, não tem, desculpa, para mim, né, na minha opinião, pelo amor de Deus, o elenco do Corinthians é extremamente limitado, o elenco não tem reposição. É claro que Hugo e Garro são talvez os principais ao lado do Memphis Depay e Yuri Alberto, são 4 ali dos melhores jogadores, é difícil substituir os melhores jogadores, mas por exemplo, no meio campo do Corinthians, quando não joga o Martínez, olha só, hein, o Martínez, que hoje pra mim é o principal volante do Corinthians ali, não tem, o Carrillo coloca como meia, né? O Breno Bidon, pra mim, ainda não tá pronto. Não tá pronto. Pode falar o que for da qualidade dele, mas ele não tem intensidade de jogo, ele não vai aguentar o rojão. Nas laterais, o Corinthians também não tem reposição. Você vê, o Mateuzinho não jogou contra o Bahia, foi o Léo Maná, o titular, que saiu no intervalo, tava tomando um banho do Juba. Aí foi o Charles improvisado na direita. Na esquerda, se não joga o Angeleri, os dois são muito fracos. Tanto o Hugo como o Matheus Bidu. Enfim, então no ataque, não joga o Roberto, joga quem? O Héctor Hernandes, meu Deus, ele fez o gol contra o Bahia, mas nem por isso a gente vai falar que ele jogou bem, não jogou, a bola queima no pé dele. Então, pra mim, Weber, o Corinthians não tem elenco pra brigar. A chance do Corinthians ser campeão novamente esse ano é a Copa Sul-Americana, que vai começar amanhã, que é um nível mais fraco. A Copa do Brasil tem os times da Libertadores. O Corinthians não vai chegar, o Corinthians não briga hoje de igual para igual com o Flamengo, com o Botafogo, até com o próprio Palmeiras, mesmo tendo vencido o Paulistão. O Palmeiras vai melhorar, o Palmeiras não vai ficar nisso. No Brasileirão, repito, 38 rodadas, ida e volta, o Corinthians não aguenta, não tem elenco. Então, para mim, a chance do Corinthians ser campeão do jeito que tá, com esses jogadores atuais e até essa comissão técnica, é a Copa Sul-Americana. E olha, o Rufino trouxe uma informação importante, ele falou, Weber, o Hugo começou a sentir essa dor já no jogo do Guarani, quer dizer, também jogou no sacrifício, então, por um bom tempo, o goleiro Hugo. Na minha visão, acho que esses dois vão fazer muita falta ao Corinthians, nesse início de brasileiro e também de Sul-Americana, ou até mesmo numa disputa de Copa do Brasil.